Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Na oficina dessa semana, nós vamos utilizar o áudio que nós gravamos na oficina passada e adicionar um áudio, tá? Uma música por trás da nossa fala. Então o objetivo é colocar duas trilhas de som sendo executadas ao mesmo tempo. E aí nessa oficina a gente vai controlar a altura da nossa voz e a altura da música que estiver sendo executada junto com nossa voz. Bom, para vocês fazerem essa oficina, vocês vão ter que ter aí no computador de vocês um MP3, uma música MP3, para poder colocar junto com a voz de vocês, junto com o áudio gravado anteriormente. Então, como é que nós vamos proceder aqui nessa nossa oficina? Bom, a gente vai vir aqui em arquivo, né, ou ficheiro, enfim, depende da versão que vocês têm do Audacity. Nós vamos na opção importar. Aqui a gente tem a opção de importar áudio, títulos, outros formatos. Nós vamos importar áudio, que é o que nós fizemos da última vez na oficina. Quando eu clico aqui em importar áudio, ele abre para mim uma tela, né, a janela, onde eu vou selecionar o arquivo que eu quero importar. Quando ele abrir a janela, eu vou selecionar o arquivo da minha primeira tarefa da disciplina TICS 2. Então eu venho aqui, seleciono o meu arquivo, que é um MP3 que a gente exportou da outra vez. E aí clico na opção abrir. Ao fazer isso, ele importa aquele meu áudio MP3 para o projeto que eu estou executando agora nesse momento no Audacity. Então fica aqui, aparece para mim aquela trilha com o áudio da gravação da tarefa passada. Tá? Esse aqui é o meu áudio que eu fiz a minha gravação, vocês vão abrir o áudio de vocês aí durante a gravação. Se você apertar aqui o botão play, ele vai executar esse áudio. Bom, a questão é a seguinte, eu quero adicionar uma outra música aqui por trás. Então eu vou vir de novo em ficheiro, vou na opção importar e vou selecionar novamente áudio. Quando eu faço isso, ele vai novamente abrir essa minha janela e eu vou selecionar a música MP3 que eu desejo adicionar junto com a minha voz. Então nesse caso aqui, eu já baixei uma música, optei por uma música sem voz, né, só os instrumentos, para poder não interferir na minha voz. Então eu tenho aqui uma música que eu baixei e eu vou clicar, selecionar, né, e clicar no botão abrir. Quando eu faço isso, ele vai carregar uma outra trilha de áudio para dentro do mesmo projeto que eu estou trabalhando já com aquele meu áudio da oficina passada. Então aqui eu vou ficar com duas trilhas de áudio e eu posso trabalhar com essas trilhas da maneira que eu quiser. Quando ele concluir a operação, eu fico aqui com o meu áudio em cima e a música embaixo. Observe que o meu áudio é muito menor do que a música. Eu vou editar esses áudios para que eu tenha o mesmo tamanho da voz com a música, não fique uma música muito longa com um áudio muito curto. Se você olhar aqui, na minha trilha da música, a música tem um pequeno delay aqui para começar com a minha voz. Então a minha voz está começando antes da música. E eu não quero isso, eu quero que a minha voz comece depois da música. Então eu quero que a música comece um pouquinho e depois a minha voz entra. Então eu vou selecionar aqui em cima no meu menu essa opção que é para a minha ferramenta de mover. Eu clico nela aqui e aí eu vou arrastar essa minha trilha um pouco para a esquerda. Eu arrasto um pouco para a esquerda para que a minha música inicie junto com a minha voz. Então aqui agora eu estou com a minha música começando junto com a voz. Mas lembra que eu falei, eu quero que minha voz comece um pouquinho depois do início da música. Então eu seleciono agora a minha trilha de cima,
certo? Que é a minha voz. E eu vou arrastar a minha voz agora um pouco para a direita. Faço isso e aí eu já tenho o efeito que eu queria. A minha voz está começando um pouquinho depois. Olha, gente, eu coloquei pouco mesmo, porque eu não quero que fique música muito tempo para depois começar a minha voz. Mas a minha música ainda continua muito grande, então eu vou usar a mesma ferramenta que a gente usou na oficina passada para poder cortar um pedaço dessa música. Então eu venho aqui, seleciono a ferramenta de seleção e vou selecionar toda essa parte da música que eu quero apagar. A minha música aqui que eu escolhi, ela já vai tendo vai decaindo aqui, tá vendo? No finalzinho. Então eu tenho a garantia de que eu não vou terminar a fala com a música no auge de sua execução. Mas o ideal é que vocês encontrem esse ponto. Se ficar ruim o ponto de corte da música, vocês arrastem a música para que pegue do meio dela para frente. Tentem trabalhar para que não fique a sua voz termina e aí você corta a música num ponto onde a música está no auge de sua execução. Ok? Então eu fiz a seleção aqui e vou, após selecionar, eu aperto a tecla Delete do teclado para apagar esse trecho que eu selecionei. Então eu clico aqui no meu Delete. Observe que ainda ficou um pedaço a mais da música aqui que eu não quero. Então eu vou selecionar e vou apagar só esse finalzinho da música aqui que passou um pouco, porque se eu não apagar esse trechinho, a música vai começar a engrenar de novo e eu não quero que isso aconteça no final do meu vídeo, do meu áudio, desculpa. Eu quero que a minha música realmente vá sendo finalizada logo depois da minha voz. Então eu selecionei aquele finalzinho ali e mais uma vez vou clicar aqui no meu teclado em Delete para poder apagar aquele pedacinho da música. Ok, então agora eu estou com a minha voz e a minha música, né, a minha voz está no meio da minha música. Concluiu essa parte, agora eu vou mais uma vez fazer como eu fiz na aula passada. Vou vir aqui em ficheiro para poder exportar isso para MP3. Vocês aí, pessoal, testem a execução. Eu não vou testar aqui porque fica muito baixo eu executar o áudio para vocês ouvirem. Mas vocês testem aí, clicando aqui no play, que vocês vão ouvir a voz e a música ao mesmo tempo. E aí vocês vão ajustando para que tenha um bom efeito, tanto a música quanto a voz, ok? Eu venho agora aqui em ficheiro, venho na opção exportar, porque eu quero gerar um arquivo MP3 com esses dados. O Audacity vai abrir para mim aquela tela para eu poder salvar o arquivo. Eu vou definir o nome dele, que é a segunda tarefa, Tix, salvar, que eu quero mostrar para vocês algumas opções que ele me mostra na hora da exportação. Ele primeiro me dá esse aviso de que as faixas serão misturadas, né, reduzindo os dois canais estéreos no ficheiro exportado. Então ok, porque aqui eu tenho duas faixas de música, que é a minha voz e a música propriamente dita, e agora, como eu estou gerando um MP3, ele vai misturar esses dois. Ok. Eu dou ok nessa mensagem, e aí ele abre aquela janela de edição de metadados que a gente já tinha trabalhado na aula passada. Então aqui, se você observar, ele veio preenchido. A gente na aula passada não tinha essas opções preenchidas. Por que ele veio preenchido? Porque a música que eu estou usando tem esses metadados preenchidos, e aí ele já preenche automaticamente.
Vocês aí vão aparecer outros dados, dependendo da música que vocês estiverem trabalhando. Ou então não vai aparecer nada se a música de vocês não tiver nenhum metadado preenchido. Então o que eu vou fazer aqui? Vou editar esses metadados para trocar o nome. Então, por exemplo, qual é o nome que eu quero colocar aqui? Vou colocar Victor Stroile. O nome da faixa eu vou apagar aqui. O nome do álbum também. Número da faixa também vou apagar. Gênero eu vou deixar outros mesmo. E comentários eu também vou apagar. Vou deixar só lá o nome do artista como sendo o meu nome. Então aqui também vou apagar. Ok, feito isso, eu clico no botão OK para ele finalizar a exportação para MP3. Com isso, o meu arquivo MP3 fica salvo no diretório que eu selecionei e eu posso agora trabalhar com ele da maneira que eu quiser. Vocês, no caso, vão enviar no Moodle através do link que eu disponibilizei. Ok, gente? Bom, é isso. Eu espero que o vídeo ajude vocês na execução dessa atividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, postem nos fóruns. Um abraço e até mais.